mamute foi encontrado perfeitamente preservado na tundra siberiana. Estava com comida ainda na boca e no estômago, indicando que ele congelou instantaneamente enquanto pastava. Há 10 dias. E quando acabar, o gelo e a neve vão cobrir todo o hemisfério norte. O gelo e a neve vão refletir a luz solar. A atmosfera vai se reestabilizar, mas com uma temperatura próxima da última idade do gelo. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 137. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Deixe aí o like na base da confiança. Bom, meus amigos e amigas, para quem é novo no canal, quero desejar aí as boas-vindas e dizer que aqui o nosso canal analisa profecias, analisa conteúdos relacionados às mudanças climáticas, enfim, tudo aí com base na ciência, mas também na espiritualidade. Bom, vamos para o nosso vídeo de hoje naquele formato que a gente conversa de maneira mais direta, sem um roteiro pré-definido. A gente viu no vídeo anterior que aquela discussão sobre o cometa 3I Atlas e a possibilidade de haver mais dessas rochas espaciais vindo em nossa direção. A gente sabe que através de interações gravitacionais, corpos maiores podem lançar essas rochas espaciais, esses cometas, asteroides, em direção ao nosso sistema solar interno. E agora a gente vai para uma outra informação bastante importante, porque a gente tem falado sobre as mudanças cíclicas que acontecem em nosso planeta, e eu vou compartilhar a tela com vocês para levantar algumas hipóteses sobre o assunto. Vamos lá, compartilhando a tela aqui. Aqui está mais uma postagem aí do canal On Approach, né? Uma abordagem de mente aberta, a tradução aí para o português. E ele vai falar sobre o Dryas recente, né? Um período de rápido resfriamento que teria acontecido no final da última era glacial, há cerca de 11 mil anos, 12 mil anos atrás. Vamos dar uma olhada aqui, vou ler para vocês, porque há uma especulação de que esse evento possa voltar a acontecer, e a gente vai conversar sobre isso agora. Bom, diz aqui, né? Um meteoro não causou a mudança climática e a extinção em massa do Dryas recente, né? Então é importante a gente saber o que é o Dryas recente. Eu vou dar uma pausa na lida dessa postagem para mostrar para vocês o que foi o Dryas recente e por que ele é tão importante. Uma conversa aqui com o ChatGPT, olha só. Então tá aqui, eu perguntei o seguinte: explique de maneira simples o que foi o Dryas recente e a possibilidade deste evento se repetir a partir de 2030, como apontam algumas fontes científicas. Então ele vai explicar: o Dryas recente foi um período abrupto de resfriamento global que aconteceu cerca de 12.900 ou a 11.700 anos atrás, no final da última era do gelo. Imaginem que o planeta estava saindo de um longo inverno glacial, começando a aquecer e, de repente, as temperaturas despencam de novo, em poucas décadas, voltando quase aos níveis da Idade do Gelo. Esse frio durou cerca de 1.200 anos antes de acabar tão rápido quanto começou. Então, o que pode ter causado, né? A ciência ainda debate, mas as principais hipóteses são: número 1, mudanças nas correntes oceânicas. O derretimento rápido de geleiros liberou enormes quantidades de água doce no Atlântico Norte, alterando a corrente do Golfo e enfraquecendo o transporte de calor para o hemisfério norte. Número 2, impacto extraterrestre. Um ou mais cometas asteroides teriam atingido regiões cobertas de gelo, liberando poeira e fuligem que bloqueiam parte da luz solar.
Isso, por exemplo, pode se encaixar com aquela hipótese que a gente estava levantando no vídeo anterior. E a terceira hipótese, grande erupção vulcânica, menos provável, mas possível, com a liberação massiva de partículas na atmosfera, né? Então, pode acontecer de novo? Diz aqui o seguinte: alguns cientistas acreditam que algo parecido poderia ocorrer a partir de 2030, mas com diferenças. Então, o risco maior hoje não é um impacto de cometa, e sim de uma mudança abrupta nas correntes oceânicas, especialmente a corrente AMOC, do qual o Golfo faz parte, né, dessa corrente. E o aquecimento global e o derretimento acelerado da Groenlândia estão despejando grandes volumes de água doce no Atlântico Norte. Isso enfraquece a circulação oceânica e poderia levar a quedas bruscas de temperatura na Europa e América do Norte, enquanto outras partes do mundo podem aquecer ainda mais, né? Por isso, o Parravicini tem várias profecias onde ele aponta o hemisfério sul, né, como sendo o destino aí de um deslocamento em massa de pessoas, né? É uma imigração em massa vinda do hemisfério norte para o sul. Isso falou também Chico Xavier, falou várias aí fontes proféticas. Então, modelos climáticos recentes apontam que a AMOC pode entrar em colapso parcial entre 2030 e 2050, causando mudanças climáticas abruptas e caóticas, semelhantes em dinâmica ao Dryas recente, né, que foi aí aquele congelamento súbito no hemisfério norte. Por isso que a gente tem aí animais como os mamutes, que foram congelados de maneira abrupta. Estava ali se alimentando com um capim e de repente veio aquele gelo e ficou congelado ali, e isso foi descoberto aí no Ártico, né, na Rússia, no Canadá. Bom, então um resumo aqui: o Dryas recente foi um freio de mão climático no fim da última era do gelo, possivelmente causado por água doce, interrompendo as correntes oceânicas. E hoje o derretimento da Groenlândia poderia criar um efeito semelhante, não necessariamente uma nova idade do gelo global, mas um desarranjo climático rápido e extremo, já dentro das próximas décadas. Então, o Donald Trump, ele falou lá no governo anterior dele que não iria esquentar, e sim esfriar, né? E ele até brincou: então espere para vocês verem se eu estou falando alguma besteira, né? A gente viu isso num vídeo anterior aqui do canal. Agora, continuando com a postagem, tá aqui, ó. Então, a teoria do impacto de um cometa, né, de um asteroide, é um cavalo de Troia que introduz falsas narrativas na história climática. Todos que defendem essa teoria querem manter você cego e a realidade das catástrofes cíclicas e do que está por vir. Um dos sinais de mudança climática catastrófica são as excursões geomagnéticas e um enfraquecimento do campo magnético da Terra. Isso é bem estabelecido, mas deliberadamente negado pela narrativa científica, pois deixariam bilhões de pessoas desconfortáveis com o que está por vir. E isso atrapalharia os planos de sobrevivência das elites. Então, tá aqui um fio condutor obscuro da nossa verdadeira história. Eu gosto muito desse canal, né? Esse Aon Approach, né? Tá traduzido aqui, mas vocês podem dar uma pesquisada. Ó, Open Mind Approach, né? Então diz aqui, né? Ele já mostra aqui as imagens daquela anomalia do Atlântico, que é uma região enfraquecida aí do nosso campo magnético, e como deveria de ser no passado na região do Egito, toda verde ali, né? E depois veio a água e depois o deserto. Por isso que tem tanto petróleo naquela região, porque o petróleo é a matéria orgânica. Então vamos lá.
Ó, em 2021, cientistas apresentam evidências inegáveis de que há 42 mil anos a excursão geomagnética de Longchamp causou mudanças climáticas repentinas em um evento de extinção em massa, do qual os neandertais pereceram e os humanos mal sobreviveram. Evidências antigas da árvore Kauri revelam o que aconteceu, né, nesse fio. Então tá aqui, ó, mais uma. Há cerca de 26 mil anos, com o início do último máximo glacial e o resfriamento global repentino, que tornou vastas regiões do hemisfério norte inabitáveis, a Terra também experimentou uma excursão geomagnética conhecida como o evento do Lago Mungo. Então, consegue entender o padrão que aconteceu há 12 mil anos atrás, né? Então, aconteceu há 26 mil anos atrás, aconteceu há 42 mil anos atrás e há 12 mil anos atrás. Então, a gente está nessa conta aí, né, meus amigos? A atual civilização, por isso que é bíblico. Vai ser um evento tão grande que jamais vai acontecer novamente, como disse Jesus, né? A excursão geomagnética de Gotemburgo coincidiu com o breve aquecimento global e o subsequente resfriamento repentino durante o período do Dryas recente. Não foi causado pelo impacto de um meteoro. É como a narrativa da mudança climática causada pelo homem, uma história criada para ajudar a dormir tranquilo, né? Então, ele aponta aí como o gatilho para esses eventos a mudança geomagnética dos polos, né? Então, o que aconteceu há 6 mil anos durante a mudança climática repentina e a desertificação do Saara e o gargalo do cromossomo Y, quando 19 das 20 linhagens masculinas foram extintas. Então, a geomagnética de Solovik, outra excursão geomagnética, quando os polos mudam, né? A excursão geomagnética é diferente de inversão geomagnética. Na excursão, a mudança dos polos, né? Ela é temporária. Os polos geomagnéticos se movem e depois retornam. Por isso que se chama excursão, né? Ao invés de uma inversão total dos polos, né? Aí, continuando aqui. Outra excursão geomagnética conhecida como externo-intrúcia foi registrada há 2.800 a 3.000 anos. Coincidiu com mudanças climáticas repentinas, migrações em larga escala, guerras, catástrofes naturais e o colapso das civilizações da Idade do Bronze. Então, isso foi impulsionado pelo enfraquecimento do campo magnético, um grande mínimo solar, aumento da radiação e colapso social. Essa foi a época do profeta Moisés. E, na minha opinião, aos 40 anos no deserto são uma forma simbólica de transmitir esotericamente o conhecimento dessa luta, né? Então, a gente tem no livro A Gênese Espírita uma mensagem de um espírito chamado Arago, e ele fala exatamente isso, que essas mudanças elas são periódicas, né? E afeta tanto o clima do planeta quanto a psique humana, né? Então a gente vê essas revoluções que acontecem de tempos em tempos. Ele fala que tem como causa também as movimentações no espaço dos astros, né? Digamos assim. Então o nosso canal ele tem uma visão holística. A gente vai buscar na ciência informação, mas também vai buscar na espiritualidade, né? Por isso que talvez a gente seja diferenciado, modesta à parte. Mas vamos continuar. Então tá aqui, estamos atualmente passando por uma excursão geomagnética com a mudança dos polos atingindo velocidades comparáveis ao evento de Longchamps, quando em 1995 a mudança geomagnética aí do polo em 95 aumentou de 30 para 55 km por ano. Coincidentemente, estamos vivendo migrações em massa, guerras, inflação galopante, mudança climática e etc, né? Continua.
O campo magnético da Terra tem diminuído nos últimos 200 anos com sinais de aceleração, tornando-nos mais vulneráveis à radiação cósmica, que, segundo alguns estudos, também desencadeia mais terremotos e atividade vulcânica. Isso também nos exporá a um aumento da radiação espacial, né? Se acrescentarmos a previsão dos cientistas de que o Sol entrará em um grande mínimo solar por volta de 2030 e 2040, possivelmente décadas de atividade solar reduzida, e combinarmos isso com o enfraquecimento do campo magnético, e a radiação cósmica se tornará ainda mais mortal, né? Diz aí o Dr. John L. Case. E aí ele faz uma crítica aqui, né? Por isso que a teoria do impacto do meteoro ou do rasante atmosférico foi criada para distrair você. O Graham Hancock é pago para promover esta teoria, né? Ou desconhece os danos que ela causa, na verdade, como beneficia a elite, né? Tá aí. Aí, olha só, a gente tem o... Às vezes eu esqueço de olhar para a câmera. Aí a gente tem muitos filmes que falam a mesma coisa. Então, meus amigos, olha só. Os governos não podem falar tudo que eles sabem. Então, no intuito de preparar as pessoas para o que pode estar por vir, aí temos os filmes como O Dia Depois de Amanhã, que eu vou mostrar para vocês alguns trechos aqui, que fala exatamente isso tudo que a gente explicou, né? De um congelamento súbito no hemisfério norte. Olhem só. E a Austrália acaba de ver o maior tufão já registrado. Está dizendo que essas coisas estão interligadas? Temos que considerar. A única força poderosa o bastante para afetar o clima global é o Sol. O que a NASA tem a dizer? Então vou dar uma pausa aqui para a gente não ter problema com os direitos autorais. Então a discussão é sobre os eventos que estão acontecendo no mundo, né? No filme. Eventos aí extremos como tufões na Austrália, pressão atmosférica na Rússia, enfim. E a especulação aí é sobre as correntes oceânicas, olha só. A corrente depende de um equilíbrio delicado de sal e água doce. Sabemos disso. Só que ninguém considerou quanta água doce foi jogada no mar por causa do derretimento do gelo polar. Então isso é tudo que a gente leu lá no ChatGPT, né? E no filme mostra isso, como isso é rápido, né? Como as coisas mudam de maneira repentina, obrigando milhões de pessoas a migrar para o hemisfério sul, né? Num paralelo, porque se hoje a gente migra para o hemisfério norte, porque tem melhores condições de vida, aí no filme ele mostra o contrário, né? Isso que as profecias falam também. Próximos eventos. Essas anomalias climáticas vão continuar? É isso que está sugerindo? Continuar só, não. Vão piorar. Acho que estamos à beira de uma grande mudança climática. Então, para concluir, vou mostrar essa profecia aqui para vocês, né? Diz aqui o seguinte: no final dos tempos, o homem viverá a vertigem de uma civilização desencadeada na infantilidade, que o arrastará à destruição. Não verá nada, desprezará tudo o que a ciência investiga, demonstra a técnica, fala o erudito, o artista inspirado e até mesmo um monge meditativo e humilde. O observador do alto que alegará conhecer e compreender a vinda da mudança, porque a mudança na Terra já é, né? Essa é uma profecia de 1969 de Benjamin Solari Parravtini, que mostra que no final dos tempos a humanidade viverá um período de infantilidade e eles não vão perceber a destruição que se aproxima, né? Enquanto o artista, o observador, o monge, todos alertarão, mas serão ignorados, né? Então, finalizando esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado desse formato também de vídeo, né? De que a gente conversa de maneira mais direta. E vamos ficar atentos. Inscreva-se aí no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Deem um like se vocês veem um botão hypar após o like. Cliquem porque isso ajuda a alavancar o canal.
e ajuda para que a gente alerte aí mais pessoas. E quem puder, torne-se membro para ajudar a criar mais conteúdo. Ok? Um abraço aí para todos os meus amigos. Tchau, namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.